Olá a todos, bem-vindos à aula 6, à sessão 1 da aula 6. Vamos então começar esta aula com um exercício de uma prova modelo do modo de sucesso. É um exercício de funções que envolve aqui assíntotas, a primeira derivada e este aqui, o último teorema de Bolzano. É um exercício que, apesar de ser só um exercício, vai demorar algum tempo a fazer, principalmente esta 12.1. É assim um bocadinho mais complicado. Ela está aqui disfarçada de uma escolha múltipla, mas na realidade ela poderia ser bem uma resposta aberta. Então, diz o seguinte, temos aqui uma função g de domínio R+, que é definida por ln ao quadrado de x sobre x. E queremos estudar esta função, é? Depois na 12.1 pede aqui, dá aqui uma função f, também de domínio R+, que é definida por isto. Portanto, para x entre 0 e 1 é a função g de x, para x maior do que 1 é a função raiz quadrada de 4x menos 2 sobre x ao cubo menos x quadrado. Ok? Então, pede nesta para dizermos quais são as equações das assíntotas do gráfico de g. E, portanto, é isso que temos de ver. Reparem que aqui está x igual a 0, não é? Em todas elas, na A, na B, na C e na D. Quase que nem vale a pena nós estudarmos aqui o limite quando x tende para 0, não é? À direita desta função, porque nós vamos saber que vai ser, esta é óbvio, não é? Se está aqui nestas opções é porquê, mas em todo o caso eu vou calcular na mesma. É só uma questão. Então, vamos pegar aqui na função, eu vou só meter aqui a função em baixo, que é para não termos que estar sempre a subir. Aliás, até vou meter esta parte toda aqui, que é para ter a ln ao quadrado de x. Então vou meter lá aqui assim, e depois vamos cá abaixo ver quais são as opções que nós queremos. Ok, então, isto é assim. Okay. Vamos então primeiro as assíntotas verticais, certo? Portanto, começar por estudar as assíntotas verticais. Eu vou fazer como se não fosse uma escolha múltipla, está bem? Assíntotas verticais. Depois escolhemos a opção correta. Bom, assíntotas verticais. Onde é que pode ter assíntotas verticais? Em 0, nós já sabemos que tem pelas opções, e em x igual a 1, certo? Porquê? Porque nós sabemos de certeza que entre 0 e 1, para x entre 0 e 1, é definido por esta função g, que é uma função contínua, por ser o quociente e a composição. A composição por ser ali o ln ao quadrado de x, ou se quiserem também podem olhar para o ln ao quadrado de x como um produto da mesma função, dela por ela própria. Tá bem? Não se esqueçam, uma coisa muito importante, ln ao quadrado de x é a mesma coisa que isto. Tá bem? Muito importante. Portanto, é uma função contínua no seu domínio. Para este aqui, para x maior do que 1, também é, por ser o quociente entre funções contínuas. Aqui em baixo temos um polinómio, aqui em cima temos a diferença entre duas funções contínuas. Esta é composta entre uma irracional e uma polinomial, é a raiz quadrada de 4x². Isto é uma constante, podem olhar para ela como um polinómio. Portanto, ela, em todos os pontos, em R+, excepto 1, ela é de certeza contínua. Portanto, se tiver assíntota vertical, será no ponto 0 ou no ponto 1. Portanto, será x igual a 0 ou x igual a 1 ou as duas. Não é? Então, vou calcular primeiro aqui, à direita de 0. Apesar de nós já sabemos que tem, eu vou calcular na mesma. Então, vou calcular o limite quando o x tende para 0 à direita de f de x. Portanto, à direita eu vou buscar a função g, não é? E isto dá ln ao quadrado de x sobre x. Eu vou só substituir. Este aqui dá 0 mais, e aqui dá ln de 0 mais. Eu vou meter mesmo assim, quadrado. Ok. Lembram-se, quem tem assistido a essas aulas, sabem que eu normalmente insisto que têm de conhecer como é que são os gráficos da função exponencial e da função logarítmica, principalmente do ln de x e da elevado a x. Pronto, qualquer uma com base maior do que 1.
Já sabem, quando o x tende para zero por valores à direita, a função tende para menos infinito, certo? Então, ali é zero mais, por abuso de linguagem, é menos infinito, sobre zero mais, aqui ao quadrado, que dá mais infinito sobre zero mais, infinito sobre zero é infinito, mais por mais infinito. E, portanto, podemos dizer, sem espanto, que a reta da equação x igual a zero é a cinta vertical do gráfico de G. Bom, de F, desculpa. De F, aqui assim de F. Vou falar de F. Bom, eu poderia, nestas opções, poderia ter tirado, por exemplo, aqui nesta ou nesta, não sei, podia ter tirado o x igual a zero para eliminar logo uma opção, mas pronto. Tudo bem. A seguinte vai-nos eliminar duas opções, certo? Ou vai eliminar ou estas duas, por causa do x igual a 1. Aliás, se vocês olharem bem para esta, é? Até podem fazer isto quase de cabeça. De cabeça, quer dizer, podiam eliminar também já duas. Reparem que a cinta não vertical não pode ser y igual a x, porque se olharem para aqui para este, tem aqui um polinómio de grau 3 e tem aqui uma raiz quadrada de 4x. O limite disto em mais infinito vai ser de certeza zero. Portanto, de certeza que é uma destas duas. Portanto, olhando para elas, não é? Se eu a seguir verificar que a reta de equação x igual a zero, x igual a 1 é ou não assíntota, eu já consigo responder. Bem? Portanto, se olharem para lá, veem logo que o limite desta é mais infinito, quando o x tende para mais infinito, portanto, ou será esta ou esta, e agora, se estudarem aqui o limite à direita, à direita de 1, não é? Se estudarem aqui o limite, vão ver se a reta de equação x igual a 1 é ou não assíntota. Então, vou ver então em x igual a 1, se é ou não. Vou fazer aqui o limite. Reparem que à esquerda não vale a pena fazer, eu posso fazê-lo, mas não vale a pena, porque ela está aqui fechada, nós já sabemos que ela está definida em x igual a 1, mas se quiserem fazer só por descarte de consciência, eu vou aqui fazer um instantinho. Isto é ln ao quadrado de x sobre x, que dá ln ao quadrado de 1 sobre 1. ln de 1 é 0, 0 ao quadrado é 0, 0 sobre 1 dá 0. Então sabemos que à direita não tem, não é? Se for assim, será, a gente chama unilateral. Mas pronto. À esquerda, limite, quando o x tende para 1 à esquerda de f de x, é limite, quando o x tende para 1 à esquerda, então de raiz de 4x menos 2 sobre x ao cubo menos x quadrado. E isto dá, bom, se substituirmos, não é? 4 vezes 1 dá 4, raiz de 4 é 4, 4 menos 2, raiz de 4 é 2, 2 menos 2 dá 0. Em baixo a mesma coisa, 1 ao cubo é 1, 1 ao quadrado é 1, 1 menos 1 dá 0. Temos aqui uma indeterminação 0 sobre 0, levantamos a indeterminação como, neste caso podemos ir ao conjugado, não é? Aqui a raiz de 4x mais 2, e terem atenção, eu posso meter já aqui em evidência x quadrado. E vai-nos já facilitar a nossa vida. Tendo aqui x quadrado, aqui fica x menos 1, e aqui vou já multiplicar e dividir pelo conjugado. Vou fazê-lo cá fora, aqui assim a azul. Raiz de 4x menos 2, mais 2, e aqui raiz de 4x mais 2. Vou só meter aqui um parênteses, que é para apanhar o limite, apanhar tudo, não é? Bom, e aqui assim, já sabem então que este aqui de cima é, eu para evitar estar a fazer muitas contas, não gosto muito de fazer contas, este que está aqui é o quadrado do primeiro, não é? Menos o quadrado do segundo, certo? Estes aqui cancelam. Aqui, este cancela com este. Isto vai dar
4x menos 4, e se meterem o 4 em evidência, este vai cancelar com este e tem o limite resolvido, tem o vosso problema resolvido. Portanto, isto fica limite quando o x tende para 1 à esquerda. Eu vou já separar ali o 1 sobre x ao quadrado, este aqui, vezes, portanto, o que é que fica cá em cima? Cá em cima fica então 4x menos 1, cá em baixo fica x menos 1, raiz quadrada de 4x mais 2. Portanto, o que eu fiz aqui foi só separar este para ali, portanto, o resto está tudo aqui deste lado. Este aqui, este cancela com este. Agora vou substituir. Já estamos a ver que não vai dar nem mais nem menos infinito. Portanto, isto dá 1 sobre 1 ao quadrado, vezes, aqui fica 4, aqui fica raiz quadrada de 4 vezes 1 mais 2, que dá então 1 sobre 1 é 1, 1 ao quadrado é 1, 1 sobre 1 é 1. 4 vezes 1 é 4, raiz de 4 é 2, 2 mais 2 dá 4, 4 sobre 4 é 1, vezes 1 é 1. Portanto, não é. Portanto, à direita o limite é 0, à esquerda o limite é 1. Eu aqui troquei, não foi? Foi, que é menos e é mais, não é? Certo? E à direita de 1, aqui à esquerda de 1. À esquerda de 1 é 0, à direita de 1 é 1, portanto, podemos concluir que a reta da equação x igual a 1 não é a cinta vertical do gráfico de f. Bom, e neste momento nós já temos a resposta. Na realidade nós já temos aqui a resposta, pelo aquilo que eu já tinha dito, não é? Y igual a 0 é a assíntota horizontal, porque nós olhamos para aqui e percebemos que o limite deste vai ser 0, não é? O limite é mais infinito, portanto o x igual a 1 não é, portanto a resposta é A. A nossa resposta é A. E portanto tínhamos aqui o exercício resolvido. Vamos só aqui completar, dizer que como f é contínua, daquela é contínua, em R excepto 1, R mais excepto 1, certo? Porque é que não é em 1? A gente acabou de calcular o limite à esquerda e o limite à direita e deram valores diferentes. Vou só trocar aqui, troquei ali e não troquei no outro lado. Que é mais, e é mais, e é mais, e é mais. Portanto, como ela é contínua em R mais excepto 1, portanto, nos outros pontos todos do domínio ela é contínua, o seu gráfico não tem. Neste caso, não tem mesmo assintas verticais. Certo? Bom, a assíntota, reparem, eu já tinha dito na última aula, nós agora podíamos ir ver aqui o M e depois o B, mas nós desconfiamos, não é? Nós até já sabemos que esta aqui tem que a reta de equação y igual a 0 é a assíntota horizontal, portanto basta calcular o limite desta em mais infinito. Nós não precisamos de ir ver o M nem nada dessas coisas. Se nós desconfiarmos que tem uma assíntota horizontal, neste caso nós até sabemos que tem, que é y igual a 0, por causa deste grau aqui, que é 3 aqui, entre aspas, este grau é raiz de x levantado a 1 meio, não é? Se quiserem escrever isto aqui, não é? Isto é 2, é 4, tudo levantado aqui a 1 meio. Este aqui cresce muito mais rapidamente, portanto isto é 0. Não é? Portanto, não precisam de estar a calcular o limite, ver o M e depois ver o B, não precisam de fazer nada disso. Não é? Se desconfiarem, não precisam mesmo. Então eu vou ver só aqui a assíntota horizontal. Desculpe, bom dia. Bom dia. Aqui na justificação que nós demos sobre as assíntotas verticais, nós estamos a dizer que ela é contínua em reais 7.1. R mais. Sim, se é positivo 7.1, se eu escrever que o gráfico não tem assíntotas verticais. Podemos dizer que não tem assíntotas verticais
não é possível terem mais nenhum ponto, porque já calculámos que tinha x igual a 0. Pois, nós já calculamos em 0 e já calculamos em 1 e vimos que não tinha, não era? Como é contínua nos outros pontos, não tem mesmo. Sim? Ok. Bem, nós vimos, os únicos sítios possíveis eram em 0 e em 1, não é? Ali vimos que não tinha nenhuma. E Mas o depois, como é domínio contínua nos outros pontos todos, do seu domínio, não pode ter, nos outros pontos, exceto um, claro, não pode ter mesmo assintos verticais. Não é? Nós já vimos que as outras duas não eram, não é? Ok. Então vamos ver aqui a assíntota para mais infinito. Vou só calcular o limite para mais infinito. E f de x. Então, limite, quando o x tende para mais infinito, disto aqui. Raiz de 4x menos 2 sobre x ao cubo menos x quadrado. Bom, o que eu vou fazer aqui é então, vou meter coisas em evidência. Normalmente é o melhor que nós fazemos, está bem? Então, isto aqui vai dar infinito sobre infinito. Aqui é infinito sobre infinito. Se quiserem, o limite deste é mais infinito, o limite deste é mais infinito, que é o limite de x ao cubo. E, portanto, isto fica ao limite, quando o x tende para mais infinito, de... Vou meter aqui x ao cubo em evidência. Este aqui fica 1 menos x quadrado sobre x ao cubo. Aqui fica, vou meter então em evidência raiz de 4x. Aliás, vou só meter raiz de x. Não preciso do 4x. Isto fica raiz de 2 menos 2 sobre raiz de x. Certo? E isto dá, estes aqui cancelam. Este cancela com este. Vou separar isto em 2. É? Isto fica então limite, quando o x tende para mais infinito, de raiz de x sobre x ao cubo, vezes o limite, quando o x tende para mais infinito, de... Aqui não é raiz de 2, aqui é raiz de 4, não é? Aqui dá 2 menos 2 sobre raiz de x. Aqui dá 1 menos 1 sobre x. Pronto, só aqui para não estar a fazer muitas contas, vou aqui fazer ao lado um cálculo auxiliar. Raiz. Eu costumo fazer isto que eu vou fazer a seguir. Vou escrever, vou fazer uma espécie de... O que eu vou dizer é um abuso de linguagem. E se calhar nem é muito... Vou fazer uma espécie de racionalização ao contrário também. Vou tirar a raiz aqui de cima, mas não é muito correto porque o x pode ser irracional, está bem? Não tomem isto como uma coisa assim muito correta. Vou tirar a raiz ali de cima. Daqui fica raiz e aqui fica x, certo? Eu agora posso chegar aqui e cancelar este com este, aqui ficam 2, não é? Ali no expoente, isto fica 1 sobre x quadrado, raiz de x, e portanto isto agora fica muito mais fácil de calcular. Limite, quando x tende para mais infinito, aqui fica 1 sobre x quadrado, raiz de x. Aqui vou já substituir, fica 2 menos 1 sobre raiz de mais infinito. Aqui fica 1 menos 1 sobre mais infinito, dá. Este aqui fica 1 sobre mais infinito ao quadrado, vezes raiz de mais infinito, vezes... Ora, fica 2 menos 1 sobre mais infinito, que é 0. 1 menos 1 sobre mais infinito, que é 0. Aqui dá infinito ao quadrado é infinito, infinito vezes... ficou aqui um bocadinho... Jesus. Este aqui todo vai dar cá em baixo, vai dar mais infinito, e portanto isto dá 0, vezes 2 sobre 1 é 2, dá 0. E portanto nós podemos logo concluir que a reta de equação, y igual a 0 é a assíntota horizontal
do gráfico de f quando x tende para mais infinito. Obviamente não vamos calcular para menos infinito, não é? Porque o domínio é R+, não é? Obviamente que em menos infinito não faz sentido calcular, nem vale a pena tentar, está bem? Vou resolver isto de outra maneira. Eu vou calcular este limite de outra maneira, com uma mudança de variável. Acho eu que vou conseguir fazê-lo. E o que eu vou fazer é fazer aqui um cálculo auxiliar. Aqui um cálculo auxiliar não, uma outra maneira. Que às vezes dá jeito. Vocês pensarem aqui no limite, eu vou passá-lo aqui para baixo. Este limite aqui. Eu vou passar aqui com a indeterminação já. E vou copiar aqui isto. Copiar aqui e vou passá-lo aqui para baixo. Vou tentar escrever de novo, não apetece. Ok, ele ficou aqui bonitinho. Se pensarem aqui na raiz de x, na raiz de 4x, aqui assim, aqui numa notinha aqui. A raiz de 4x, não é 2 raízes de x, não é? Porquê? Porque isto é raiz de 4 vezes raiz de 2, não é? Raiz de 4 vezes raiz de x, que é 2 raízes de x. Se eu fizer aqui a azul, seja y igual a raiz de x, quer dizer que o x é y quadrado, não é? E levando tudo ao quadrado. Obviamente que se o x tende para mais infinito, a raiz de x também tende para mais infinito, não é? E obviamente que o y também tende para mais infinito. Se eu fizer esta mudança de variável, certo? O que eu vou ficar ali é, cá em cima, com limite, quando o y tende para mais infinito, de... Ora, a raiz de x é y, portanto, se a raiz de 4x é 2 raiz de x, portanto isto é 2y, menos 2. E em baixo fica, no lugar do x, vou meter então y quadrado, portanto fica y quadrado menos y quadrado, aqui enganei-me, não é? Y quadrado ao cubo, e aqui y quadrado ao quadrado. E portanto o que nós temos aqui agora acaba por ser o limite de uma função racional, não é? Isto é 2y menos 2, e aqui y ao cubo, y à sexta menos y à quarta, e basicamente escolho os de maior grau. Isto continua a ser 0 sobre 0, certo? Escolho os de maior grau. Portanto, isto fica ao limite, quando o y tende para mais infinito, de 2y sobre y à sexta, que dá limite, estes aqui cortam, não é? Este cancela com este, aqui ficam 5, limite, quando o y tende para mais infinito, de 2 sobre y à quinta, que dá 2 sobre mais infinito à quinta, que é mais infinito, que é 0. Certo? Portanto, é outra maneira, se quiserem usar, às vezes dá muito jeito, se quiserem usar esta maneira, ela é perfeitamente legítima. Portanto, chegamos então à conclusão que as retas de equação... aqui enganei-me, não foi? Enganei-me. Há bocado a Carolina perguntou e eu... Aqui é não tem mais, não é? Cada Carolina perguntou e eu depois tinha dito aqui que era e depois disse aqui que não era. Não tem mais, está bem? Só tem aqui uma assinta vertical. Portanto, qual é a nossa resposta? A resposta correta é a A. A é as assintas do gráfico de 0, de f, x igual a 0 e y igual a 0. Está bem? Portanto, eu aqui tinha escrito, não tem assintas verticais, não tem mais, não é? Porque x igual a 0 era. A reta de equação x igual a 0 era. Ainda só. O que eu fiquei a pensar foi, o 0 pertence ou não pertence ao domínio? O 0 não pertence, mas isso não quer dizer que não possa ter assinto aí, não é? Mencionamos a mesma assim, apesar de não pertencer ao domínio da função. Sim. Eu é que me esqueci que esta tinha, que era. Por isso é que podias ter dito logo, mas a x igual a 0 é. Portanto,
tinha visto logo, está bem? Mas pronto, eu agora estava a olhar para quando vim cá assim, então, mas x igual a 0 é. Então. Aliás, foi a primeira que eu disse logo que era, não é? A gente, quando começámos aqui a resolver, né, pelas hipóteses, x igual a 0 tinha de ser, não é? Pronto, portanto, como é contínuo, e é contínuo pelas razões que eu disse logo no início, não é? A reta de equação x igual a 0 é assinta vertical, portanto, como é contínuo em R mais, exceto 1, não tem mais assintas verticais e tem aqui uma horizontal, portanto a resposta correta é A. Está feita esta. É a resposta A. Bom, a primeira está feita, vamos à segunda. A segunda pede o quê? Pede para estudar a função G, agora a função G é esta, original, está bem? Pede para estudar a função G quanto à monotonia e à existência de extremos relativos. Portanto, o que nos estão a pedir aqui, vou passar isto aqui para baixo, é aquilo que nos pedem, não é? Muitas vezes neste tipo de exercício. Portanto, vou ter que derivar, achar os zeros e fazer um quadro de sinal. É só isso. Portanto, a primeira coisa a fazer é derivar. Certo? Derivando aqui, então aqui a linha de x, tem a derivada, diz que está aqui. LN ao quadrado de x sobre x. Bom, isto é um quociente, eu vou derivar como um quociente, vocês sabem como é que se deriva um quociente. Sobre V, né? Derivada do de cima pelo de baixo, menos o de cima, derivada do de baixo, sobre o de baixo ao quadrado. Cuidado que tem aqui uma potência, está bem? Não se esqueçam disso. O LN ao quadrado de x pode ser visto como isto e tem que derivar isto como uma potência, está bem? É muito importante que tenham essa atenção. Portanto, a derivada de uma potência, vou ter aqui ao lado, n, u levantado a n menos 1 vezes u'. Não é? Portanto, cuidado, já agora, já que estamos a manter aqui as regras, a derivada do ln, não é? É a derivada de u, vou meter aqui, sem o coisinho aqui, é a derivada de u, outra derivada do que está lá dentro sobre ele próprio. Isto é de uma forma, dito de uma forma informal. Ok, então vamos aqui derivar. Como é que se deriva isto? É a derivada do de cima pelo de baixo, menos o de cima, derivada do de baixo, sobre o de baixo ao quadrado. Ok? Parece-me bem. Dá? Ora, como é que eu derivo este? Este é uma potência, passa ali para baixo, fica 2 vezes ln de x, fica 2 menos 1 cá em cima, que é 1, vezes a derivada da base, ln de x, vezes x, né? Menos ln ao quadrado de x, sobre x quadrado. Ora, a derivada deste aqui, não é? Eu vou meter aqui, a derivada deste é 1. Portanto, nós temos que preocupar. Ok? Isto fica então, isto fica 2 ln de x vezes a derivada do ln de x é 1 sobre x, a derivada de x é 1, fica 1 sobre x, vezes x menos ln ao quadrado de x sobre x quadrado. Ok? Estes aqui cancelam. Isto dá 2 ln de x menos ln ao quadrado de x, tudo sobre x quadrado. Ok. Reparem que o sinal da derivada vai depender apenas do sinal aqui deste numerador, porque este aqui é sempre maior do que zero. Tá bem? O x ao quadrado é sempre maior do que zero para todo o x pertencente a R+, que é o domínio da função. Portanto, não se tem que preocupar com o sinal disso. Eu vou já escrever aqui o sinal de G' depende apenas do sinal de 2 ln de x menos ln ao quadrado de x, que eu até vou escrever assim, vou meter ln de x em evidência, isto fica 2 menos ln de x.
certo? E depois vai-nos ajudar a ver o sinal, está bem? Depende apenas do sinal disto, depois x² é maior do que 0 para todo o x real positivo. Aliás, até é para todo o x real, excepto 0, mas é para este em particular, que é o que nos interessa, é sempre. Vou achar aqui os zeros, então. Os zeros aqui da derivada, e a linha de x igual a 0. Fica então o de cima igual a 0, que eu vou já escrever desta forma aqui, está bem? Vou já escrever assim, que é para ser mais fácil. Né? Depois vou aplicar a lei do anulamento do produto. Fica ln de x, 2 menos ln de x igual a 0, e x² diferente de 0. Nós já sabemos que isto que está aqui é uma condição universal em R+. Portanto, em R+, e portanto isto fica, posso aplicar aqui então a lei do anulamento do produto, ln de x igual a 0, ou 2 menos ln de x igual a 0, que fica, aqui posso já fazer x igual a L elevado a 0, né? Porque é aqui a definição de logaritmo, ou que fica ln de x igual a 2, né? Passo para lá o 2 e depois troco os sinais, fica menos ln de x igual a menos 2, e depois o menos vai cancelar com o outro menos. Ora, é levantado a 0 é 1, portanto x igual a 1, ou x igual a E². Portanto, são estes os dois zeros, são estes os dois que nós temos de trabalhar. Portanto, agora eu vou fazer uma tabela, não é? Fazer uma tabela. Fazendo, então, uma tabela de sinal de galinha e relacionando com a monotonia de G, bem. Bom, o que é que eu preciso aqui? Eu vou fazer então, vou fazer 4 linhas, está bem? Eu vou fazer uma das linhas, porque eu já sei, eu vou meter aqui um asterisco, está bem? Vou meter aqui um asterisco, que é para depois meter ali na... que é para depois meter na tabela. Eu já sei então que o sinal da derivada depende apenas do sinal deste. Eu vou fazer uma linha para o ln de x, vou fazer uma linha para este, vou ver o sinal do produto. Tá, claro que eu podia ir à máquina, meter na máquina e ver, vocês podem fazer isso no exame, mas eu acho importante que nós tenhamos esta noção como é que são os gráficos e como é que podemos ver aqui o sinal, tá bem? Acho isso importante. Portanto, eu vou meter uma linha para este, outra linha para o sinal da derivada, que é o produto, que é o produto destas duas, em termos de sinal é o que basta, e depois outra para a função. Então vou aqui meter aqui primeiro uma linhazinha destas, assim, Ctrl C. Portanto, o que eu vou precisar então é, aqui vai ser para a variação do x, estou aqui assim, vou meter uma linha para o ln de x, outra para o 2 menos ln de x e outra para a derivada, e cá em baixo fica a função. E aqui em cima, vou fazer o que é que eu preciso. Precisamos de uma coluna para o 0, não esqueçam que ela começa em 0, certo? Depois para o 1, não é? Depois para o E², e depois para mais infinito. Já temos aqui a tabelinha feita. Portanto, agora é só uma questão de escrever aquilo que queremos. Temos aqui x, aqui é 0, aqui é 1, aqui é ao quadrado e ali mais infinito. Então vou meter aqui o ln de x, 2 menos ln de x. Já sabemos que aqui não está definido, nem o ln, nem o 2 menos ln de x, nada, nem a derivada, nem a função, não definidos. Aqui é g' de x e aqui é g.
esta anula aqui no 1, esta anula ali. Bom, vocês sabem como é que é o gráfico da função logarítmica, eu vou desenhá-lo mais uma vez. O gráfico da função logarítmica é qualquer coisa como isto, assim. Portanto, isto é y igual a ln de x, não é? Aqui temos o 1, não é? Portanto, ele é negativo aqui assim, não é? Negativo até ao 1, positivo a partir do 1, não é? Positivo a partir do 1, certo? Aqui também é positivo, aqui também é positivo. Esta que está aqui é quase igual àquela, quase. Em termos de gráfico, claro. Não é? Reparem, tenho aqui ln de x menos ln de x, é uma simetria em relação é uma reflexão, uma simetria, se quiserem, em relação ao eixo dos x. Portanto, o gráfico de menos ln de x seria qualquer coisa como isto assim, não é? Assim. Depois, com o 2 é só subir 2, portanto, está assim, depois é só subir 2. Portanto, ele ficará qualquer coisa como, também, sem grande, qualquer coisa como isto assim. Certo? E, portanto, aqui tenho outra vez o zero, que é e ao quadrado, e, portanto, até e ao quadrado é positivo, não é? A partir do e ao quadrado é negativo, a partir dali. Até agora é só fazer aqui o produto, não é? Porque nós já vimos que, vou meter aqui então aquele asterisco, o sinal depende apenas disto, portanto é apenas do produto destas duas. Aqui é negativo, não é? O produto entre números aqui, estes são todos negativos, estes não são todos positivos, aqui dá negativo, aqui é 0, aqui é positivo, aqui é 0, aqui volta a ser negativo. Quer dizer que a função g decresce aqui, cresce ali e decresce aqui, não é? Portanto, aqui tem um mínimo, aqui tem um máximo. Portanto, como não pede para, não sei se pede para determinar, indicar as abscissas onde a função tem e o valor desses extremos. Portanto, temos que calcular mesmo os extremos. Portanto, é só dizer que g é decrescente que ela é decrescente em 0, 1 e em e ao quadrado mais infinito, vírgula. G é crescente em 1 fechado a e ao quadrado. Este crescente ficou aqui muito. Não ficou melhor, mas pronto, tudo bem. Em e ao quadrado, vírgula. Eu vou meter aqui mínimo relativo. Vou meter aqui i é crescente, se calhar melhor assim. Depois, mínimo relativo em x igual a 1, que é o g de 1. E o que é o g de 1? Aqui sobre 1, aqui fica ln ao quadrado de 1. Ln de 1 é 0, portanto isto fica 0 ao quadrado sobre 1, que é 0. Portanto, o mínimo relativo é 0 e o minimizante é 1. O máximo relativo em x igual a e ao quadrado, que é g de e ao quadrado. O que é o g de e ao quadrado? Cá em baixo é e ao quadrado e aqui fica ln ao quadrado de e ao quadrado, não é? Eu vou escrever, sim, pode ser assim. Vou aqui um parênteses. Ora, isto é a mesma coisa que ter, vou escrever assim, ln de e ao quadrado, tudo ao quadrado, sobre e ao quadrado, que dá então, ora, e ao quadrado, ln de e ao quadrado é 2, portanto fica 2 ao quadrado sobre e ao quadrado, que dá 4 sobre e ao quadrado. E pronto, o máximo relativo é 4 sobre e ao quadrado em x igual a e sobre 2, é o maximizante. E pronto, temos aqui o segundo feito.
não é um exercício assim muito difícil, mas aqui exige alguma atenção a fazer a derivada e depois a fazer o quadro de sinal. Não é? Pronto, este está feito. Vamos então ao último desta sessão, que é um exercício que não é fácil, mas que, quer dizer, aparentemente não é fácil, mas depois de nós começarmos a fazê-lo, até se torna simples, está bem? Envolve o teorema de Bolzano, vou metê-lo aqui embaixo, envolve aqui o teorema de Bolzano, e o que diz é o seguinte: mostre que existe um C naquele intervalo, tal que G de AC é igual a 1 sobre 3A. Ih, que horror que é isto. Este C não é nada mais do que, se eu escrever isto, se eu trocar este C por um X, o que eu quero ver é, mostre que a equação G de AX igual a 3 sobre A, 3 sobre 3A, é possível em 3 não, 1, não é? Vou buscar este 3. É possível naquele intervalo, em. Então eu quero mostrar na realidade é isto, certo? Quero mostrar quando eu substituo aqui o x por um valor que está aqui no meio, portanto mostrar que existe um c aqui no meio, tal que quando eu substituo o x por esse c, obtenho 1 sobre 3a. Então é o que eu quero mostrar. Não é? Portanto, eu posso, ou não, mas se quiserem, eu posso, isto que está aqui, eu posso chamar esta função h de x, esta função que está aqui, h de x, assim. E o h de x não é nada mais do que ln ao quadrado de ax sobre ax. O h de x não é nada mais do que isto, certo? E esta função que aqui está é contínua. Porquê? Porque é composta e a composição entre funções contínuas no seu domínio. Certo? É composta e o quociente. Portanto, não é assim nada de... Este A é o número que está ali entre 1 e E. Certo? Então, é um número positivo maior do que 1 e inferior a E. Portanto, eu aqui posso começar por escrever que H é contínua. Até posso dizer em R+, porque o domínio desta função é R+, não é? O domínio desta função H é R+, certo? Não esqueçam que este que está aqui, eu não escrevi, mas este que está aqui é o G de AX, está bem? H é contínua em R+, por ser a composição e o quociente entre funções contínuas no seu domínio. Certo? Que tipo de funções são essas? Temos aqui polinomiais e logarítmicas. Portanto, se é contínua em R+, logo H é contínua em qual é o intervalo que a gente quer? 1 sobre A até E, porque está contido, este intervalo está contido em R+, porque é que está contido em R+, 1 sobre A é um número positivo, porque o E está entre 1 e E. Ok? Portanto, já temos ali a continuidade feita, justificada. Vou calcular então o H deste, o H deste e ver que o 3 meios, que o 1 sobre 3A, não sei onde é que eu vou buscar o 3 meios agora, o 1 sobre 3A está entre estas duas imagens. Então vou calcular aqui. Aqui. Então um bocadinho para cima. Então, o que é o H de 1 sobre A? O H de 1 sobre A é ln ao quadrado de A vezes 1 sobre A. Certo? Portanto, e aqui A vezes 1 sobre A. No lugar deste x, meter 1 sobre A. Ora, estes
Cortam. Eu posso cortar isto à vontade. O A, não se esqueçam que o A é maior do que 1. O A é diferente de 0, se quiserem. A maior do que 1 implica A diferente de 0. Estamos à vontade. Portanto, aqui embaixo dá 1, não é? E aqui dá ln ao quadrado de 1. Ou seja, 0 ao quadrado sobre 1, que é 0. Pronto. Ora bem, se isto dá 0, é óbvio que é menor do que 1 sobre 3A. Porquê? Como 1 sobre 3A é positivo. Porquê é que é positivo? Porque o A é maior do que 1, não é? Pois A é maior do que 1, vem que o H de 1 sobre A é inferior a 1 sobre 3A. Pronto, já está feito. Esta parte já está feita. Agora, o que nós queremos provar é que o H de E é maior do que este. Se nós provarmos isto, está feito. Portanto, esta primeira parte está feita. Então, vamos aqui andar aqui um bocadinho. Talvez essa parte seja a mais complicada, mas nós já lá vamos. Temos aqui, então, que o que é o H de E? Talvez não, é mesmo a mais complicada. O que é o H de E? O H de E é ln ao quadrado de AE sobre AE. Não é? Então, e agora? O que é que nós vamos fazer aqui? O que é que nós podemos fazer aqui para termos a certeza que ela é maior do que este? Em 2 passos. Primeiro eu vou ver isto aqui. Eu sei que o A, certo? Temos que, ou tem-se que. O A está entre A e E, certo? Ora, está entre A e E, o A é menor do que 3, por exemplo. Porque é que é menor do que 3? Porque o E é inferior a 3, certo? Não há dúvidas disso, certo? Portanto, está ali, então, vou escrever aqui um então, AE é inferior a E ao quadrado, se quiserem, que é, por sua vez, inferior a, então vou escrever aqui, isto é inferior a 3A, certo? Sim? Vou aqui só meter porque o E é inferior a 3. Certo? Portanto, AE é de certeza mais pequeno do que 3A. Sim? Há dúvidas disso? Espero que não haja dúvidas. Vou meter aqui encarnado. O E é inferior a 3, está entre 2 e 3. Portanto, se o A é menor... Eu só estou a olhar para esta parte aqui da desigualdade, está bem? Só estou a olhar aqui para esta parte. Nós vamos precisar desta, mas eu para já só estou a olhar para esta parte. Eu vou fazer isto aqui em dois passos, se quiserem. Portanto, se o A é menor do que o E, como o E é menor do que o 3, o AE é inferior a 3A e, portanto, o 1 sobre AE é maior do que 1 sobre 3A. Esta parte está feita. É o que me interessa aqui nisto. Reparem que aqui a máquina não é assim muito útil. Ok, e agora vou olhar para tudo e vou tentar construir aqui isto. Reparem aqui outra coisa importante, é maior do que 3A e obviamente que é maior do que 0. Não é? Porque o 1 sobre 3A nós já vimos que é maior do que 0. Novamente, vou ter aqui um 2 e assim 2. Então, novamente, o 1 sobre o A está entre 1 e E. Vou multiplicar tudo por E. Agora vou construir esta parte aqui de cima. O AE está entre que valores? Está entre o E, portanto vou multiplicar aqui por E, tudo, certo? Encarnado. E entre E ao quadrado. E agora o logaritmo, não é? Não esqueçam que a função y igual a ln de x é estritamente crescente. É estritamente crescente em R+. Portanto, isto que está aqui, o ln de E é inferior a ln de AE, que é inferior a
ln de E ao quadrado. Bom, mas nós já sabemos que E ao quadrado. Sabemos que este que está aqui, este vale 1 e este vale 2. Portanto, aqui para baixo, portanto, fica 1 menor ou igual, menor que ln de AE, menor que 2. Se eu elevar tudo ao quadrado, como isto é tudo maior do que 0, não é? 1 ao quadrado é menor do que ln ao quadrado de AE, é menor do que 2 ao quadrado, certo? E se agora, se eu dividir tudo por AE, certo? Se eu dividir tudo por AE, de um lado e do outro, posso fazê-lo à vontade porque o AE é maior do que 0, não é? AE é maior do que 0, porque o A é maior do que 0, o E também. O que eu vou ficar aqui deste lado é 1 sobre AE, aqui vou ficar com ln ao quadrado de AE, e aqui AE menor do que 4 sobre AE. O que me vai interessar é esta parte aqui. Portanto, isto que está aqui é o H de E, e o que me vai interessar é esta parte aqui. Portanto, o que nós descobrimos aqui foi que... O que é que nós descobrimos aqui? Para cima. Descobrimos aqui foi que H de E é maior do que 1 sobre AE, que nós já tínhamos provado que é maior do que 3 sobre A, ou seja, o H de E é maior. Isto agora está-me assim tão feio. Vou tentar uma última vez. Bonito. Maior do que 1 sobre 3A. Portanto, já está, não é? Descobrimos que, sabemos que o H de 1 sobre A é menor do que 1 sobre 3A, que o H de E é maior do que 1 sobre 3A, sabemos que ela é contínua, então podemos dizer como, então, o H de 0, H de 1 sobre A é menor do que 1 sobre 3A, que é menor do que H de E, pelo teorema de Bolzano-Cauchy. Vou escrever teorema Bolzano-Cauchy. Existe um C pertencente ao intervalo 1 sobre A E, tal que o H de C é igual a 1 sobre 3A. Mas o que é o H de C? O H de C é G de AC, não é? Porque nós definimos H de X como G de AX. E, portanto, isto que está aqui é a mesma coisa que ter que existe um C, não é? Existe um C pertencente de 1 sobre AE, tal que G de AC é igual a 1 sobre 3A. E, portanto, fica provado o que nós queríamos. Mais uma vez, este é um daqueles exercícios que poderia muito bem estar no último exercício do exame, é daqueles que dizem que serve para, que poderia servir para separar os 18 dos 20 ou os 19 dos 20 ou lá o que é, coisas que se dizem. Portanto, temos aqui mais um exercício resolvido, é um exercício de funções, de derivadas, assíntotas, teorema de Bolzano, continuidade, envolve muitas destas coisas. A sessão 1 fica por aqui então, ficou um bocadinho maior do que os tais 45 minutos, fica sempre, porque eu divago sempre um bocadinho mais, como estou a fazer agora. Mas pronto, espero que tenham entendido. Eu vou parar então aqui. Vou terminar a sessão 1. Podemos falar um bocadinho a seguir e voltamos já para a sessão 2. Até já.